Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nesse vídeo aqui, vamos dar continuidade nessa sequência de vídeos acerca dos mandamentos, acerca da fé nazarena, o resgate à fé original. E nesse vídeo de hoje, nós comentaremos acerca do texto de Efésios 2, versos 14 e 15, que também é um dos mais mal interpretados em cima desse assunto envolvendo os mandamentos. E muitas pessoas da teologia convencional, do sistema religioso cristão, como já têm essa visão arraigada de que a lei foi abolida, utilizam e muito esse texto de Efésios 2, dos versos 14 e 15, para defender essa ideia. É com certeza um dos textos mais utilizados por eles para justificar essa tese de que a lei foi abolida, que hoje só vale a graça, que o Velho Testamento ficou no passado, hoje só vale o Novo. Então a gente vai analisar aqui esse texto de Efésios 2 em seu devido contexto, em sua devida ótica, e vocês vão conseguir perceber como que a interpretação em cima desse texto foi completamente distorcida e o texto, na verdade, quer dizer outra coisa praticamente oposta ao que costumam dizer para nós. Então eu vou ler esse texto com vocês, direto ao ponto, vou até compartilhar a tela aqui também. Esse texto basicamente diz o seguinte, eu vou ler antes um pouco para a gente chegar nos versos 14 e 15, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu pergunto para você, segundo a Bíblia, o que é desobediência? Desobediência é o quê? Se não existe lei ou se a lei foi abolida? É uma pergunta que eu faço, mas vamos continuar. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como que essa parte final também é muito distorcida, viu? Não vou adentrar muito nesse vídeo de hoje, mas o que tem de gente que distorce esse pela graça sois salvos não está escrito. Doutrinas completamente enganosas, contrárias à Bíblia, são estabelecidas através desse texto. Mas se você vai ver na própria continuação, a graça do qual alcançamos a salvação não anula as boas obras, tá bom? Para você aí que acredita que você pode ser salvo, que obra não vai fazer muita diferença, você pode viver meio de qualquer jeito, basta você acreditar que é o importante, só basta acreditar, não precisa obediência, não precisa. Boas obras? Não precisa. Pois é, você só pega um trecho isolado para justificar essa tese, né? Mas no próprio texto diz sim que nós somos criados no Messias para boas obras, tá bom? Nós não somos salvos por essas boas obras, mas para boas obras, e as boas obras são consequências de alguém que recebeu o Espírito Santo. É algo básico, mas enfim, vamos continuar aqui, que é aí que a gente vai adentrar agora no ponto-chave desse texto. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui eu sublinhei, isso aqui eu destaquei, não foi por acaso, não. É importantíssimo entender por que Paulo escreveu que estava sem Yeshua, por que estava separado de Israel e estranho às alianças da promessa. E isso esclarece perfeitamente o que ele quer dizer no contexto, tá?
Mas vamos continuar para a parte que, olha, como é distorcida. Vamos lá, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem que são esses ambos? E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aí o que muitos teólogos, muitos líderes religiosos falam, através desse trecho aqui, ó, que a lei foi abolida pelo Messias no sacrifício do madeiro, né? Eles literalmente interpretam dessa forma, que esse texto justifica a ideia que a lei foi abolida e que a lei, na verdade, era um muro que separava os gentios de ter acesso ao Criador. Olha só, a lei então era algo maligno, né? Deus colocou o povo debaixo de uma escravidão, tirou o povo do Egito, mas botou o povo em outra escravidão, né? É assim que eles interpretam de uma forma não tão consciente, né? Então eles vão dizer basicamente isso, que esse texto justifica a ideia que o Messias aboliu os mandamentos, tá? Então eles vão dizer literalmente isso, que os mandamentos eram um muro que separava os gentios de ter acesso ao Criador. Mas agora que os mandamentos foram abolidos, agora os gentios, né, no caso, todo o restante, tem acesso direto ao Criador. Será que o texto está dizendo isso mesmo? Que muro é esse que separava? E outra, separava quem? De quem? Tudo isso é muito importante a gente entender para não cair numa interpretação tão deturpada como essa. E aí que a gente vai começar a adentrar agora diretamente no que é esse muro de separação, que lei é essa que foi abolida. A gente vai ver que não é bem abolida, mas é outro sentido similar, sim, tá bom? Então vamos lá. O que acontecia naquela época? O próprio contexto antes é muito claro, por isso que eu mostrei lá, que os gentios eles estavam sem esperanças, avulsos à aliança do Criador com Israel, estavam separados da comunidade de Israel. Por que Paulo enfatiza nesse contexto a comunidade de Israel, dizendo que antes eles estavam separados e agora não estavam mais? Sim, é isso mesmo. Porque naquela época havia uma separação entre judeus e gentios. E os gentios, eles estavam completamente sem esperanças. Mas Yeshua, ele veio resgatá-los e conectá-los a Israel. E Paulo, ele foi alguém destinado para pregar o evangelho a esses gentios que estavam sem esperança. Por isso que ele enfatiza tanto a graça. Porque como é que ele chegaria para o gentio e já chegasse impondo todos os mandamentos? Não tem como, existe um processo que cada um deve passar. Por isso que ele enfatizava muito a questão da graça. Pela graça sois salvos, o Criador teve misericórdia de vocês. Não é só judeu que é povo escolhido, não. Vocês também são. Vocês também fazem parte da aliança. Vocês também podem ser enxertados em Israel. É isso que ele quer dizer. Tanto que em Romanos 11, depois eu vou ler com vocês, deixa claro, né, que os gentios eles são enxertados em Israel e eles não podem se vangloriar contra os ramos naturais, tá bom? Mas enfim, então o contexto basicamente está dizendo isso. Havia um muro de separação entre judeus e gentios. Os gentios estavam distantes do Criador. Os judeus, grande parte naquela época, também estavam, mas querendo ou não, eles tinham acesso à aliança, eles tinham acesso, né, a como observar os mandamentos, a promessa e tudo mais. Os gentios eles já não entendiam. E detalhe, gentios na Bíblia é primeiro, tá? Não que só seja isso, mas é primeiro uma referência às 10 tribos que foram dispersas, as 10 tribos do Reino do Norte, que após a divisão do Reino de Israel, foram espalhadas, e a conquista do Reino Assírio também, né? Foram espalhadas por outras nações, como os próprios samaritanos eram essas 10 tribos perdidas, certo? É sim, claro, também referência a outros povos, só que no fim tudo converge em Israel. Gentios são israelitas legítimos, porém distantes da raiz, da sua verdadeira identidade. Em resumo, é isso. Só que explicando sobre esse muro, como algumas pessoas pensam, não era apenas algo espiritual. Os gentios estavam separados espiritualmente
dos judeus. Não, era literal também naquela época, tá? Havia literalmente um muro naquela época no templo, no pátio do templo, que separava os gentios dos judeus. E o nome dessa barreira, ou desse muro, era Soreg, que era uma barreira que proibia a entrada de gentios no templo. Então tinham placas nesse Soreg escrito que era proibido um gentio entrar na área do templo sagrado. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações, aí vocês vão começar a entender o que Paulo realmente quis dizer nesse contexto, tá? Contexto histórico e cultural da época. Então, aqui no próprio Wikipédia, vai colocar aqui algumas informações. Ó. Inscrição de Soreg, ou aviso do templo, é uma inscrição pendurada ao longo da balaustrada do lado de fora do santuário do segundo templo em Jerusalém. Eram basicamente tábuas escritas em grego, em latim, e era um aviso para os visitantes gentios ou pagãos não entrarem numa parte específica lá do templo, que só era destinada para os judeus. E caso eles entrassem, eram dignos até de pena de morte, tá? Para você ter ideia como que isso era sério. Inclusive, foi encontrado aqui a informação, é o próprio achado arqueológico foi encontrado. Olha o que estava escrito, né, nesse aviso. A tradução, né? Nenhum estranho deve entrar dentro da balaustrada redonda do templo e cercado. Quem for pego será ele mesmo responsável para o seu consequente, para a sua consequente morte. Então, basicamente era isso. Ó, inclusive tem essa cópia que foi encontrada, ó, transliterada aqui embaixo, né? Onde era um aviso que havia lá no segundo templo em Jerusalém, proibindo os gentios de adentrar em uma certa parte do templo. Aqui outra informação sobre o segundo templo daquela época, né? Que depois foi destruído no ano 70, exatamente como Yeshua profetizou. Aí vai mencionar aqui, ó, duas inscrições importantes pertencentes ao segundo templo estão em exibição no Museu Arqueológico de Istambul. Devemos nos considerar sortudos por termos essa inscrição do Monte do Templo, já que o nível de destruição foi muito intenso, mas essa inscrição específica não foi destruída, né? Aí vai mencionar aqui, ó, na época dos templos, o acesso às seções internas do templo sagrado era limitado por um complexo conjunto de leis de pureza. Não-judeus eram proibidos de entrar no pátio interno do templo. A inscrição em pedra delineava a proibição de não-judeus além da ferida que separava o pátio maior dos gentios dos pátios domésticos. Placas de advertência eram feitas em grego e latim, as línguas mais comuns no Império Romano. Então, basicamente, havia essas placas, havia esses avisos, havia esse muro que, a partir de um certo momento, o gentio não poderia adentrar no templo sagrado, somente os judeus. Aí até nesse site vai conectar com essa passagem que Paulo cita, tá? Aí mais uma vez essa referência, né? Traduzida, nenhum estranho poderá entrar pela balaustrada que circunda o templo e seu recinto. Quem for pego será responsável pela morte que sofrer. Então era digno de pena de morte, tá? Aí eu pergunto para você, essa lei, esse mandamento, vamos dizer assim, esse decreto onde o gentio era proibido de entrar no pátio interno do templo, foi o Criador que estabeleceu? É uma pergunta que eu faço para você. Se sim, me diz aonde está nas Escrituras essa referência que o Criador que estabeleceu esse muro de separação entre judeus e gentios. Já que a lei foi abolida e essa lei se refere à Torá do Criador, me diz aí aonde na Torá, aonde nas Escrituras está escrito que o Criador separou judeus e gentios através de um muro. Pode procurar aí na Bíblia. E aqui uma imagem para explicar de uma forma bem didática, ó. Tá vendo todo esse espaço aqui, ó? O pátio externo, aqui os gentios podiam ficar, correto? Agora, a partir daqui, ó, tá vendo que aqui tem uma barreira? A partir daqui, não. A partir daqui, os gentios eram proibidos de adentrar, certo? Aqui, ó, só judeu podia entrar, nessa parte cercada aqui. E os gentios, eles só podiam ficar nessa parte externa do templo. E havia esse muro chamado de Soreg,
onde havia escritos em grego e latim, proibindo os gentios de adentrarem nessas partes do templo sagrado, correto? Então era algo muito presente na época, havia essa separação, havia até um grande preconceito por parte dos judeus em relação aos gentios, né? Que eles se consideravam superiores aos gentios, e o Messias ele veio acabar com tudo isso, certo? Então aí você já consegue perceber de uma forma mais profunda o que o contexto quer dizer, só que agora, para deixar ainda mais claro, a gente vai adentrar nas palavras originais. Lembrei aqui, antes de adentrar nas palavras originais, olha que interessante o que a própria Bíblia relata, só para você ter ideia de que esse muro de separação que havia lá em Jerusalém, no templo, é algo histórico e presente nas Escrituras. Olha só, Atos 21, versos 27 e 28. Chegando o sétimo dia, os judeus da Ásia ouviram no templo e incitaram todo o povo contra ele, no caso, Shaul, né, apóstolo Paulo. Levantaram as mãos contra ele, clamando e dizendo: Homens israelitas, ajudem-me. Este é o homem que, contrário ao nosso povo, ensina em toda parte contra a lei e contra este lugar. Então, Paulo ele era acusado de ser contra a lei. Mas se você ler esse mesmo capítulo de Atos 21, os próprios apóstolos disseram claramente que ele era um zeloso em relação à lei. E o que diziam a ele que ele pregava contra a lei não era verdade. É só você ler principalmente no verso 24 desse mesmo capítulo que você vai entender. Aí olha só. E também introduziu arameus, né? No grego eles traduzem como grego, mas introduziu gentios, né? Ou arameus no templo e profanou este lugar santo. Por quê? Porque eles tinham esse preconceito, havia essa proibição naquela época, que o gentio, a partir de um certo ponto, né? Na parte interna do templo, eles não podiam entrar. E olha só, eles consideravam que Paulo, por fazer isso, ele profanou o lugar santo. Aí, mais uma vez, eu pergunto para você, isso está em que lugar da Torá? O gentio era proibido de adentrar no templo e que o Criador, quem estabeleceu esse muro de separação entre os judeus e gentios? Então, Paulo, ele realmente ele não obedeceu esse decreto, mas era um decreto que o Criador estabeleceu, e eu digo para você, não era, e eu vou provar aqui nos textos originais. Flávio Josefo, também no livro Guerra dos Judeus, menciona esse muro de separação. Na verdade, ele vai mencionar em 2 livros, tá? Eu vou compartilhar com vocês mais uma vez, só para vocês terem ideia que isso é algo histórico. Ó. Os gentios eles eram proibidos de adentrar no pátio interno do templo. Aqui mais uma vez, ó, no livro Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 5, verso 2, olha o que Flávio Josefo vai mencionar, só mostrando que era algo histórico na época, que era proibido, ó, ao passar por estes primeiros claustros, chegando ao segundo pátio do templo, havia uma divisória de pedra em toda a volta, cuja altura era de 3 côvados, sua construção era muito elegante, sobre ela erguiam-se colunas a distâncias iguais uma das outras, declarando a lei da pureza, algumas em letras gregas e outras em letras romanas, que nenhum estrangeiro deveria entrar naquele santuário. Aí no livro Antiguidades, né, ele também vai mencionar, mais uma vez, né, este era cercado por um muro de pedra como divisória com uma inscrição que proibia a entrada de qualquer estrangeiro sob pena de morte. Então, tudo que eu coloquei aqui não é uma opinião minha, é fatos históricos. Havia esse muro de separação. E aí que a gente vai entender que esse muro de separação que havia entre judeus e gentios, o Criador nunca estabeleceu isso. Foram homens que estabeleceram. E tanto Messias quanto Paulo eram contra isso. Era contra essa divisão de judeus e gentios. Olha só. Qual que é o problema do grego, né? Eu já tenho material no meu canal explicando, né, que a Nova Aliança não foi escrita em grego, e o grego tem alguns problemas nesse quesito de lei. A gente percebe que tem muitos problemas. Por quê? O grego não diferencia a lei do Criador, que é a Torá, das demais leis humanas. E no grego, a palavra nomos é usada para qualquer tipo de lei. Por isso que há tanta confusão, principalmente nos escritos de Paulo.
Porque a palavra nomos é usada para a lei do Criador, para leis civis que haviam na época, para leis cerimoniais, para a lei do pecado, tudo ali é usado nomos. Por isso que há tanta confusão a partir dos manuscritos gregos. Enquanto que no hebraico e no aramaico, a palavra para a lei do Criador, Torá, é específica. Lei de civil, lei de outras coisas, são outras palavras, tá? Mas no grego não. No grego, nomos é para qualquer tipo de lei. Por isso que há tanta confusão, como se Paulo estivesse, em tese, combatendo a lei do Criador. Porque no grego não há essa diferenciação tão específica da lei do Criador, das leis de homens, né, da tradição oral. Então, esse é um ponto importante para a gente analisar. Mas, mesmo assim, nesse texto, isso não é um empecilho para a gente entender o que o contexto quer dizer. Vamos lá. A palavra traduzida como ordenanças, né? Vou voltar aqui para vocês verem aonde está isso. Ó, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, correto? Aí vamos ver o que significa essa ordenanças no grego. Ó. A palavra é dogmasim, que é o plural de dogma. E dogma no grego significa decreto, ordenança, lei civil ou cerimonial, decreto público. E é usada nesses textos aqui, ó. Por exemplo, Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Decreto de homens, percebe? Em nenhum momento está escrito aqui que é a lei do Criador. Mesmo no grego a gente tendo esse problema com a palavra nomos. Aqui, mais uma vez que essa palavra é utilizada, ó, eu não vou ler o texto inteiro, mas ó, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então a palavra dogma, do grego, é usada para decretos humanos, para leis civis, decretos públicos. Não é usada para a lei do Criador. Percebe que o que está sendo combatido era uma lei estabelecida na época que separava judeus e gentios, uma lei que o Criador nunca estabeleceu, não dessa maneira, porque é óbvio que para entrar no Santo dos Santos havia sim uma restrição, a gente sabe disso. Só que naquela época tudo foi corrompido, o sacerdócio se corrompeu, eles já haviam se desviado, e havia esse fardo completamente pesado, tanto em relação aos judeus, como principalmente em relação aos gentios. Tendo inúmeros dogmas, inúmeras leis que o Criador nunca estabeleceu, que ele era totalmente contrário a isso, e que o próprio Messias teve que ir naquela época para combater tudo isso e ensinar a lei dele, do Criador, de forma genuína. Agora, no aramaico, fica mais claro a separação, porque a palavra para mandamento no contexto é essa aqui, ó, dipukade, que é mandamento, preceito ou ordenança. E a palavra para ordenança, né, a mesma lá do grego que é dogma, é essa aqui que é até meio complicado de falar. Bipukdanauhi, alguma coisa assim, que seria edito, decreto, preceito, comando ou punição. Mais uma vez, não é a lei do Criador, porque Torá no aramaico é namussá, certo? Aí, quando a gente vai ver uma tradução mais precisa do aramaico, ou até mesmo do grego, quando a gente entende que aquela ordenança é isso aqui, ó, decreto, ordenança, lei civil, decreto público, olha como que já muda o que o contexto quer dizer. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade através de sua carne, a lei das prescrições com suas exigências, ele removeu para que dos dois pudesse criar em si mesmo um novo homem e fazer a paz. E só para contextualizar mais ainda essa separação de judeus e gentios naquela época, quando o Messias conversou com a mulher samaritana, os próprios apóstolos acharam muito estranho. E a própria mulher samaritana disse isso aqui, ó. Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí aqui, entre parênteses, explica o contexto, né? Eles eram completamente separados naquela época. Era uma separação tanto literal, quanto também no aspecto espiritual, né? Que eles não se uniam com gentios de jeito nenhum. E o próprio Pedro, mesmo depois de convertido, ele ainda tinha isso um pouco arraigado.
Tanto que Paulo repreendeu lá em Gálatas, né? Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro ainda tinha meio que isso. E o próprio Criador deu uma visão para ele, mostrando que os gentios também eram povo do Criador, que é o contexto de Atos 10, outro texto muito mal interpretado, mas que não está dizendo que você pode sair por aí comendo qualquer tipo de coisa. O contexto é muito claro ao falar que o Criador não considerava os gentios como imundos, que ele os havia purificado, como também purificou os judeus. Tanto é que Pedro vai falar isso aqui, ó: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu deva considerar comum ou imundo. Então, basicamente, o que o contexto quer dizer é que havia esse muro de separação, havia todo esse legalismo separando judeus e gentios, colocando o judeu como povo exclusivo, colocando gentios como uma raça imunda, como porcos. O Messias, ele veio combater isso e, através do seu sacrifício, os gentios que antes não tinham acesso às promessas do Criador, aliança com Israel, após a crucificação do Messias, eles tiveram acesso, esse muro foi derrubado, eles haviam conseguido a oportunidade de adentrar na aliança das promessas que havia para Israel. É isso que o contexto quer dizer. Por mais que até continuou sim o muro até a queda do templo em Jerusalém, os gentios já não tinham mais essa limitação que antes tinham. Agora eles poderiam ter acesso ao Criador. Agora eles não tinham mais essa restrição que antes tinham, que o próprio sistema romano, junto a judeus sacerdotes apóstatas, estabeleceram um fardo pesado que o Criador nunca ordenou. É isso que o contexto de Efésios quer dizer, que havia esse muro, havia essa separação entre judeus e gentios, o Messias veio acabar com tudo isso, ele veio reunir as duas casas de Israel, judeus e gentios, efraimitas, tribos dispersas que foram espalhadas por outras nações. Tanto é que o contexto é muito claro ao mencionar isso, que reconciliasse ambos em um só corpo. Quem são esses ambos? Quem são esses dois? Mencionado no contexto são justamente judeus e gentios. O Messias veio reunificar Israel. Olha só, Mateus 15, verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios efraimitas, eles haviam se separado de Israel. Eles haviam perdido a sua identidade, eles haviam perdido a fé no Criador. Mas o Messias veio para eles, veio resgatá-los, veio mostrar que a aliança era com eles também, não era só com os judeus. Ele veio resgatar essas ovelhas perdidas que foram espalhadas por todas as nações. É por isso que antes, nesse contexto, fala que antes erais gentios chamados incircuncisão, estáveis sem Cristo, separados de Israel, mas o Messias veio derrubar essa separação entre judeus e gentios. O Messias veio dar acesso aos gentios para pertencer a Israel, para serem enxertados na oliveira, como em Romanos 11 é mencionado. Sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, o próprio Paulo sabia muito bem que a raiz da oliveira de Israel, do povo do Criador, porque Israel e igreja é a mesma coisa, teologia da substituição é uma mentira, é um engano que não é bíblico, porque a promessa da nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vale a gente entender, né, a diferença de judeus e gentios, que a casa de Israel foi dispersa entre outras nações, a casa de Judá permaneceu em Israel, permaneceu na terra, porém, grande parte deles rejeitaram o Messias e com isso o Messias alcançou a casa de Israel, que são essas tribos que estavam perdidas entre as nações. Mas ainda assim, os ramos naturais, né, a raiz da oliveira eram judeus, porque foram os apóstolos judeus os primeiros convertidos. Aí em Gálatas também vai mencionar a mesma coisa, que em Cristo não há mais separação de judeus e gentios. Se sois de Cristo, se sois de Yeshua,
sois descendência de Abraão e herdeiros pela promessa. Então fica explícito que o que está sendo mencionado nesse texto era uma separação de judeus e gentios que foi completamente quebrada por meio do Messias, porque realmente antes os gentios eles acabavam não tendo acesso à promessa, acabavam não tendo acesso à comunidade de Israel. Mas o Messias, através de seu sacrifício, ele veio acabar com tudo isso. Ele veio reconciliar os dois ramos, ele veio reconciliar, ele veio ajuntar Judá e Efraim, como menciona em Ezequiel 37. Ele veio trazer o seu povo disperso entre as nações de volta à raiz, para fazer techuvá. E cada vez mais o povo do Criador vem sendo direcionado a isso. E é muito claro na promessa da nova aliança que a lei seria colocada nos nossos corações, no nosso entendimento. Então, esse texto não fala que a lei do Criador foi abolida, mas sim que esse dogma humano que separava judeus e gentios, o Messias veio acabar com tudo isso. É basicamente isso que o contexto quer dizer. Ficou claro para você que nada tem a ver com essa ideia? Então é isso, né? Eu não pretendo estender muito mais não, acredito que tenha ficado claro que essa lei dos mandamentos na forma de ordenanças eram leis civis, decretos públicos na época, que proibia gentios de ter os mesmos privilégios que judeus, literalmente uma acepção de pessoas. Isso fez criar inúmeras coisas que o Criador nunca ordenou. O Messias veio acabar com tudo isso. Os apóstolos também depois, eles não obedeceram mais esses decretos, porque o Messias, ele deixou muito claro que ele veio resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E você é uma ovelha perdida da casa de Israel que foi alcançado pela graça de Yeshua. Ele quer te levar de volta para casa. Ele quer te levar de volta para a origem. Ele quer te levar de volta para as raízes da nossa emuná, revelando a sua verdadeira identidade e mostrando também a você qual é a sua identidade, que dentro de você existe um DNA israelita legítimo. É por isso que você deseja seguir o Messias, é por isso que você deseja adentrar nessa emuná. Você pode ter certeza disso. Então essa promessa ainda está se cumprindo. Como o próprio Paulo cita em Romanos 11, até que chegue a plenitude dos gentios. Estamos nesses tempos onde a plenitude dos gentios é chegado, onde o evangelho se espalhou por todas as nações e o Criador está resgatando o seu povo de volta às raízes, nesse processo de techuvá. Então é isso, meus irmãos. Espero que esse estudo tenha agregado na sua vida. Trarei outros vídeos também, esclarecendo outros textos que com certeza geram dúvidas, como Colossenses 2, como outros textos de Romanos, como o livro de Gálatas, que é sem dúvidas o que mais gera dúvida, alguns textos de Hebreus, Atos 15, Atos 10, tem um texto de Lucas também. Então, todos esses textos que as pessoas geralmente pensam que está contra a lei, trarei no meu canal a explicação para que vocês vejam que o Messias nunca veio acabar com a lei, nunca veio combater. Ele veio sim trazer uma elevação espiritual e moral. E o próprio Paulo também, ele nunca combateu a lei, mas ele combateu justamente todas essas leis, todos esses decretos, todas essas ordenanças que o Criador nunca estabeleceu. É basicamente dessa maneira. Que o Eterno abençoe a todos, Shalom e até o próximo vídeo. Espero que tenha agregado na sua vida. Compartilhe com quem você acha que faça sentido.